Hello everyone, how are you? Let's start another lesson. Today we are going to see page 82, Language Focus. Ok, pessoal, vamos lá. Começando mais uma lição, hoje atendendo a pedidos, tá? Tem alunos, 2, 3 alunos aí do 7º ano que me pediu ajuda com essas atividades, então vamos já mandar para todo mundo a mesma aula, ok? Então vamos lá, estaremos na página 82, começaremos na página 82, nesse item aqui, que é o Language Focus, né? A parte do livro que a gente vê vocabulário e gramática. E no bloco de vocês vai ser aqui onde está marcado página 82 e página 83. Serão esses itens aqui que nós iremos responder. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com uma pequena explicação. O que a gente vai ver nesse Language Focus? Nesse Language Focus a gente vai aprender sobre perguntas em inglês. Então a gente já vai começar vendo que existem dois tipos de pergunta, tá? Uma pergunta é aquela que utiliza palavrinhas utilizando o WH e outras são tipos de perguntas que a gente responde apenas com sim ou não, né? Por isso elas são chamadas de yes or no questions. Então vamos ver uma por uma. Então, as yes or no questions são as perguntas que pedem apenas uma confirmação, né? Então, vamos supor que a gente está falando de futebol e eu não entendo muito de futebol, mas eu sei que, sei lá, suspeito que cada time tenha 12 jogadores, né? Então, eu vou perguntar para você, vou pedir tua ajuda para confirmar. Um time de futebol tem 12 jogadores? São 11 atletas mais goleiro ou são 10 atletas mais goleiro? Não sei, né? Por isso que eu pergunto, são 12 jogadores? Sim ou não? Essa é a confirmação, tá? Então, esse tipo de pergunta, o único tipo de resposta que a gente pode ter é esse. Ou sim ou não, no mais variável possível, um eu não sei ou um talvez, não é? Por isso que elas são chamadas de yes or no questions. Exemplos. Aqui também tirando do conteúdo, né, das páginas do livro. Is the Big Bang Theory a sitcom? Né? The Big Bang Theory é um programa de comédia? Sim ou não? Is Kunal Nayyar married? Esse carinha aqui chamado Kunal Nayyar, ele é casado? Sim ou não? Né? Does Kunal Nayyar speak English? O Kunal Nayyar fala inglês? Novamente, nossa resposta só vai ser sim ou não, né? Então, como vocês viram, as respostas aqui serão sempre sim ou não. E uma coisa interessante da gente observar é que a pergunta vai começar sempre no verbo auxiliar, tá? Então, perceba que não tenha nada aqui antes do is, não vai ter nada aqui antes do does, do do, não vai ter nada antes do did. Vai começar direto neles. O que é diferente nas perguntas que a gente chama de WH questions. Por quê? Porque nessas a gente precisa dar uma informação. Um sim ou não é o suficiente, né? São perguntas que questionam quando, o que, onde, quem, de quem é, por quê, né? Então, esse tipo de pergunta a gente não pode responder com sim ou não, né? Se eu não posso perguntar para você assim, quem é o professor de história? O professor de história não se chama sim ou não, né? Então, a gente não pode responder perguntas dessa forma. Então, vamos lá. Vamos ver exemplos de WH questions. Olha lá. How many seasons of the Big Bang Theory are there? Né? Quantas temporadas de The Big Bang Theory are there? Quantas temporadas tem dessa série? Depois, what is the Big Bang Theory about? Sobre o que é The Big Bang Theory? Seguindo. Who is Kunal Nayyar in The Big Bang Theory? Né? Quem é o Kunal Nayyar na série The Big Bang Theory? Mais um exemplo. Where does Kunal Nayyar live? Onde o Kunal Nayyar mora? Então, vocês percebem que essas 4 perguntinhas têm palavrinhas diferentes aqui no comecinho, ó. Percebe que elas vêm antes do nosso verbo, vêm antes do nosso verbo auxiliar. E a maioria delas começa com WH. Por isso que elas se chamam WH questions, ok? E como vocês perceberam, se tem palavrinhas diferentes para perguntar coisas diferentes, a gente precisa saber quais palavrinhas são essas, ok? Então vamos lá ver quais são as palavras mais comuns que a gente utiliza para fazer esse tipo de pergunta. Vamos lá.
A gente usa how many quando a gente quer saber a quantidade de alguma coisa, né? How many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? I have 2 brothers. Tá vendo? Quantidade. 2 brothers. Perguntei com how many. A gente usa o how much quando a gente quer saber preço, peso, tamanho, né? Tamanho não, né? Acho que não. Geralmente preço e peso. Então a gente pergunta: how much is that box of chocolate? Quanto custa, né? Essa caixa de chocolate? It's $20, né? Então how much geralmente está associado com dinheiro, ou com quilogramas, ou com porções. A próxima que a gente vai ver é o what. What vocês, né? Se vocês fazem as atividades prestando atenção no que vocês escrevem, no que vocês leem, vocês já devem conhecer o what. É o mais comum, né? É usado pra gente perguntar de absolutamente qualquer coisa que a gente não faz ideia do que seja. Aí a gente pode usar, né? A tradução pode ser o que ou qual, dependendo de como a gente fala português, na verdade, né? Porque tem gente que pergunta qual o seu nome, tem gente que pergunta o que você gosta, né? Chocolate ou limão. Mas na verdade o correto seria o qual você gosta, chocolate ou limão, e assim vai. Então vamos lá. What traduz normalmente como o que. What's your name? Qual o seu nome? My name is Elaine. Okay. Next one. Próximo a gente tem o which. Esse sim é o que a gente usa no Brasil na ideia de qual, tá? Quando a gente quer escolher alguma coisa, quando a gente tem opção, é o which que a gente usa. Which do you prefer? Pastel ou coxinha? I prefer coxinha. And you? O que você prefere? Which do you prefer? Ok? Seguindo, vamos lá. Depois nós temos o who, né? O who a gente usa para perguntar de pessoas. Por exemplo, who is Thiago Braz? Né? Thiago Braz is a Brazilian athlete, né? Quem é o Thiago Braz? Ele é um atleta brasileiro. Campeão olímpico no Rio, medalha de bronze agora em Tóquio. Depois, where? Where a gente usa para perguntar de lugar. Onde, né? Where does Xuxa live? Onde a Xuxa mora? She lives in Rio de Janeiro, né? Ela mora no Rio. Next one, próximo, é o when. A gente usa para falar de tempo, né? Não especificamente de hora, pessoal. É aquela ideia de quando, não de que hora só, ok? Então, when is your birthday? Quando é o seu aniversário? Né? It's July 31st. É, julho 31. Depois a gente tem whose. Né? O whose a gente quer saber de quem é alguma coisa. A gente tá falando de posse, a quem pertence. Né? Whose book is this? De quem é esse livro? It is Mary's book. É o livro da Mary. Ok? E por fim, temos why, né? Se pronuncia igual mineiro fala mesmo, gente. Why? Why? Why é o nosso porquê, tá? Então, é o nosso porquê para perguntas. Why do you study English? Por que você estuda inglês? Because I want to have a good job. Porque o because é o nosso porquê de resposta. Porque eu quero ter um trabalho decente, um trabalho bom, um trabalho que paga bem, né, gente? E que não precisa fazer muito esforço, tipo assim, ser político. Para ser político, precisa falar inglês. Ok? Então, espero que até aqui esteja tudo bem. Nós não vamos usar todas essas palavrinhas nas atividades de hoje. A gente só vai usar alguma delas, mas já coloquei tudo aí para questão de pesquisa. Alright? Now, let's go to the book. Agora, vamos olhar lá as atividades do livro. Olha lá. Na página 82, lá no Language Focus, a primeira atividade é a seguinte. Nós temos duas perguntas. What's the best part about being famous? Né? Qual é a melhor parte de ser famoso? E do you want to be a father? Você quer ser pai? O que a gente precisa fazer aqui é identificar qual pergunta é qual, né? Qual dessas duas perguntas, a 1 ou a 2, é o que a gente chama de yes or no question, né? E qual dessas perguntas, a 1 ou a 2, é chamada de WH questions, porque não é possível a gente responder ela com sim ou não, né? E na verdade tem aquela WH word no comecinho da frase, né?
aqui já até dá uma resposta pra gente, ó. Se a frase vai começar com what, obviamente a frase número 1, que começa com what, vai me responder a pergunta número 2, né? O que significa que a yes or no question é a questão 2 e que a questão 1 é na verdade, a question word, né? A WH question word. Tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos fazer um segundo exercício de identificação. Nesse segundo exercício, também da página 82, nós temos 6 frases e nós temos que fazer um tique. Opa, caiu o microfone aqui, pessoal, desculpa. A gente tem que fazer um tique nas frases que são yes or no, ou seja, são as frases que a gente pode responder com sim ou não. Então vamos olhar uma por uma. Olha a frase A. Is the Big Bang Theory a sitcom? Né? Big Bang Theory é uma série de comédia? A gente responde com sim, a gente responde com não, ou a gente tem que explicar alguma coisa? É um sim ou não. Então sim, essa é uma das questões que a gente vai ticar, ok? Próxima. Who is Kunal Nayyar? Quem é Kunal Nayyar? Essa aqui a gente pode responder com sim ou não? Claro que não, né, pessoal? Se eu tô perguntando quem é, se eu responder uma pergunta quem é com sim, eu tô falando que a pessoa é um sim. Não faz sentido. Então essa daqui não tem um tique. Próxima. What is a talk show? O que é um talk show, né? O que é um talk show? Um programa de entrevistas. Então essa é uma segunda, mais uma questão que a gente não responde com sim ou não. A gente tem que falar o que é. É um programa de entrevistas. Olha a letra D. Is Kunal Nayyar married? O Kunal Nayyar é casado? Essa questão, sim, podemos responder com sim ou não. Então, tique nela. Próxima. Does Kunal Nayyar speak English? O Kunal Nayyar fala inglês, pessoal? Novamente, a resposta aqui vai ser sim ou não. Então, essa é uma das questões que a gente vai ticar, porque é o que o exercício pede. E por fim, olha a última pergunta. Where is Kunal Nayyar working at the moment? Onde Kunal Nayyar está trabalhando no momento? Essa aqui a gente pode responder com sim ou não? Claro que não. Então essa daqui também a gente não vai ticar. A gente tem que falar um lugar. Ele tá trabalhando na Itália, tá trabalhando numa fábrica de vidro. Mas é uma explicação, não é um sim ou um não. Ok? E agora vamos para a questão da página 83. É onde a gente tem esses quadradinhos aqui, né? E nós temos que usar as palavras que estão aqui na caixinha para formar perguntas para essas respostas. Opa, volta, né? Então aqui eu tenho uma resposta e eu tenho sublinhado aqui in the United States, nos Estados Unidos. Então eu tenho que fazer uma pergunta usando a palavra que me diz onde, que me pergunta onde. Tá? Então como é que ficaria? Se Kunal Nayyar lives, né? O Kunal Nayyar mora nos Estados Unidos. Como é que eu pergunto onde o Kunal Nayyar mora? Né? Os alunos já atentos já têm essa resposta, porque eu dei essa frase lá no comecinho do vídeo como um exemplo, não é? Próxima questão. Olha lá, é uma resposta gigantesca. The Big Bang Theory is about two physicist friends, Leonard and Sheldon. They are very good at sciences, but not so good at social interactions. Né? Então, The Big Bang Theory é sobre dois físicos que são amigos, o Leonard e o Sheldon. Eles são muito bons quando se trata de ciência, mas não são tão bons assim quando se trata de interagir com pessoas. Então, qual é essa pergunta aqui? Né? Essa pergunta aqui teria que ser um que, um sobre o que, né? Sobre o que é The Big Bang Theory. Do que se trata The Big Bang Theory? Essa daí é uma outra perguntinha que eu usei de exemplo lá atrás. Vamos ver se vocês acham. Na letra C, vamos lá. In the Big Bang Theory, Kunal Nayyar is Raj. He is an astrophysicist and Leonard and Sheldon's friend, né? Então, no Big Bang Theory, o Kunal Nayyar, o personagem dele é o Raj, né? Que é esse bonitinho aqui nesse cantinho, né? O indiano. Ele é um astrofisicista, né? Ou seja, ele é um astrônomo que não fica procurando planeta, ele fica fazendo cálculo para saber as coisas, como é que funciona no universo.
Então, ele é um astrofisicista e é amigo do Sheldon e do Leonard, ok? E a questão D, né, a resposta D que a gente tem aqui é: There are 12 seasons of the Big Bang Theory. Existem, né, 12 temporadas da série The Big Bang Theory. Essa pergunta eu também já usei, pessoal, num exemplo lá no comecinho da aula. Então, quem não percebeu, volta lá e dá uma olhada, ok? Uma outra observação, notem que vocês têm apenas 4 perguntas e aqui na caixinha vocês têm 5 opções, né? Então, uma dessas opções aqui vocês não vão usar. São apenas 4 perguntas, 4 palavrinhas da caixinha. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Então, se a gente for voltar aqui no nosso livro, né? Opa, nossa, que bagunça que tá minhas coisas. Opa, que bagunça que tá minhas coisas, achei. Então, vamos lá. Se a gente for voltar aqui no livro, tá, travei, gente, peraí. Comparando agora o que a gente tem no livro, né? Opa, que é aqui embaixo, ó. Nosso language focus aqui embaixo. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais visível para vocês. Esse primeiro exercício aqui é esse aqui, né? Então, qual foi a resposta que a gente colocou lá na aula, né? Qual pergunta dessas duas aqui é uma yes or no question? É a pergunta 1, não é? Então, a nossa resposta vai... Opa, perdão, é a resposta 2, né? Pergunta 2. Então, a nossa resposta vai ser o número 2. E a letra B, que é uma WH question, a gente viu que é a questão 1 aqui. Então, a nossa resposta aqui vai ser a 1, ok? Agora aqui, onde a gente tem que assinalar as alternativas como yes or no, lembra lá quais eram as frases que eram yes or no, né? A primeira, né? A quarta e a E. Então, essas 3 aqui, a gente vai colocar um xizinho para resolver a questão, para responder. E por fim, o último exercício aqui, que é o da página 83, a gente vai transferir para cá as nossas respostas. Então, deixa eu já dar a primeira aqui para vocês de graça, né? Então, se a minha resposta aqui é o Kunar Nayar mora nos Estados Unidos, a minha pergunta tem que ser onde o Kunal Nayar mora. Então, se é onde, eu tenho que usar where, confere? Né? Então, minha pergunta ficaria where Kunal... Opa, já comi palavra já. Where does Kunal Nayar live? Ok? Então, essa daqui já é uma resposta. Agora, qual é a pergunta que a gente vai fazer para B, para C e para D? Vamos botar aqui também, tá? Lembrando que quem estava prestando atenção na aula tem essas questões aqui nessa página, né, da aula que eu coloquei aqui como exemplos para vocês, ok? Então, para esse exercício ficamos por aqui. Já ou amanhã, né, porque eu tenho as outras séries ainda para fazer hoje, eu mando para vocês mais alguma atividade do bloco 6. Beijo and see you soon!